Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência e divulgação dos resultados do quarto trimestre da Energisa. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no canto inferior da sua tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão de dinâmica, seu nome será anunciado para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidade poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especificamente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com sua compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nessas apresentações e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois refere-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Ricardo Botelho, diretor-presidente da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação. Ricardo, pode prosseguir, por favor. Obrigado, operadora. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos e todas nessa apresentação de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 e ao ano de 2024. Participam aqui nesse call o nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Maurício Botelho, os nossos vice-presidentes e o time de Relações com Investidores. Peço, por gentileza, que estejam atentos aos avisos neste slide antes de qualquer tomada de decisão com relação aos investimentos na companhia. Antes de começarmos a falar sobre os resultados de 2024, eu gostaria de celebrar novamente com vocês os recém-completados 120 anos do Grupo Energisa. Depois de 12 décadas de história, posso afirmar com toda certeza e orgulho que a nossa essência continua a mesma. O nosso DNA empreendedor e inovador, o nosso compromisso com a vida, com a ética, com a sustentabilidade e o desenvolvimento dos territórios onde estamos presentes, o foco no cliente e o cuidado e a valorização das nossas pessoas e a geração de resultados extraordinários. Nossa história comprova que empresas centenárias conseguem se antecipar a movimentos de mercado e crescer, aliando experiência, ousadia e inovação. A Energisa está com todos os brasileiros, oferecendo energia de qualidade e a melhor proposta de valor. Temos capilaridade, abrangência e um modelo operativo único, focado na excelência e que evolui continuamente. Construímos relações de confiança com todos os stakeholders e entregamos resultados superiores para os nossos investidores que têm interesse em crescer com o negócio. A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905. A Energisa potencializa o futuro das pessoas, a Energisa potencializa o futuro do país e a Energisa potencializa o futuro da própria energia. O futuro nos energiza. Passando agora para os resultados consolidados do exercício de 2024. Ao longo dos últimos anos, passamos por momentos semelhantes e piores do que vivemos agora, em que a equação de juros altos, volatilidade do câmbio, inflação e contração do ritmo de crescimento da economia deixa o país menos atrativo para investimentos. Em tempos como esse, empresas estáveis, com bom track record em gestão, responsáveis financeiramente com histórico de retorno consistente, são a escolha mais razoável e segura para os investidores.
Na tela, nós apresentamos alguns dos números da Energisa que atestam a nossa resiliência em momentos de crise. Conseguimos navegar bem a nossa disciplina e prudência financeira, nossa capacidade de realizar turnarounds e de capturar boas oportunidades. Desde a aquisição do Grupo Rede, em 2014, investimos mais de 37 bilhões nas empresas do grupo, dos quais 30 bilhões no segmento de distribuição de energia elétrica, refletindo o crescimento real de 87% da base de remuneração líquida. Para o acionista que está conosco desde o re-IPO de 2016, a taxa de retorno é de 160%. Se considerarmos o retorno dos últimos 10 anos, supera 500%. Esses resultados extraordinários só são possíveis pois temos uma governança sólida, sempre atenta às oportunidades e consciente dos desafios. Hoje vivemos uma nova era de transformação energética que tem nos guiado na diversificação dos negócios, com ênfase em elétrons, moléculas e bytes, através de um ecossistema de empresas dedicado a oferecer a melhor solução de energia para os nossos clientes. O nosso negócio é a energia em toda a sua cadeia de valor. Finalizo por aqui e passo a palavra para o Maurício Botelho, CFO, diretor de Relações com Investidores do grupo, para seguir com a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024 e o ano de 2024. Maurício, com você. Bom dia, obrigado pela presença na divulgação do resultado trimestral, anual da Energisa. Vamos iniciar apresentando alguns destaques do período. No consolidado, o EBITDA recorrente do ano cresceu 8,1%, totalizou 7,6 bilhões. O quarto trimestre foi o primeiro após a conclusão da aquisição da Norgás. O resultado positivo, que veio via equivalência patrimonial, foi de 8,4 milhões, e é um efeito referente a 2 meses de participações dessa aquisição. No segmento de transmissão, energizamos a Energisa Amapá, agregou 13,6 milhões de RAP, e concluímos mais uma etapa da construção da Energisa Amazonas, e chegamos aqui a 50% da RAP do projeto. No segmento de distribuição de energia, o PMSO recorrente dessa linha de negócio segue crescendo de forma controlada, em linha aqui com a inflação. E, por fim, destaco o investimento de 351 milhões na Reenergisa em 2024, impulsionando o braço de geração distribuída, que atingiu 441 megawatt-pico de potência instalada. Nesse trimestre, tivemos alguns efeitos não recorrentes e ou não caixa, e que usamos para destacar melhor o entendimento do resultado. Dos itens que impactaram o EBITDA, temos primeiro aqui a provisão dos efeitos da geração distribuída nas distribuidoras. Passamos a contabilizar a energia não compensada de clientes de geração distribuída. O efeito foi negativo de 430,2 milhões, referente ao saldo líquido acumulado de energia não compensada e baixo de créditos, e eles foram contabilizados na linha de energia comprada para revenda. O segundo item é a provisão de PLR, para ter melhor comparabilidade de resultado do quarto tri. Destacamos aqui 148,7 milhões de PLR, referente a 9 meses de 2023, que foram contabilizados integralmente no quarto trimestre de 2023. E aí aqui corresponde a um efeito não caixa e não recorrente para efeitos comparativos. O terceiro item é a provisão de sobrecontratação da Energisa Acre, foram 2,3 milhões de negativo no trimestre, entrou na linha de ativos e passivos regulatórios. Eu queria destacar aqui que, com a interligação da cidade do Cruzeiro do Sul, no Acre, no final do ano, nós não vislumbramos a recorrência desses efeitos de sobrecontratação do grupo, uma vez que todas as distribuidoras estão bem posicionadas. Outros itens que impactaram somente o lucro líquido, né? A primeira, a constituição do ativo fiscal diferido da Rondônia. Foram
cerca de 1,1 bilhão de efeito positivo no lucro. Após a revisão tarifária de 2023, a Energisa Rondônia conseguiu o enquadramento para registro desses créditos tributários referentes a prejuízos fiscais de exercícios anteriores. O outro item são os créditos referentes a juros de Selic sobre indébito tributário, totalizou 458,2 milhões de efeito positivo, sendo que 352,2 em termos de créditos e 106 milhões de atualização monetária. E ele se refere à aplicação da Selic sobre os indébitos tributários em função da retirada do PIS/COFINS da base do cálculo de ICMS. O último item é a marcação a mercado das Energisa Participação Minoritária e Energisa Participação Nordeste, totalizou 293,5 milhões de efeito positivo em função do cálculo da marcação a mercado das opções de compra dessas subsidiárias. Nesse próximo slide, mostramos a evolução do EBITDA ajustado recorrente dos últimos anos, ele seguiu forte. Saímos de um patamar de 4,8 bilhões em 2021 para 7,6 bilhões em 2024. O crescimento para o ano foi de 8,1%. Destaco elementos que contribuíram para essa expansão dos últimos anos: as bem-sucedidas revisões tarifárias da distribuidora, a dinâmica do crescimento das áreas de concessão, as expansões de segmento de transmissão, incluindo a aquisição da Gemini em 2022, os investimentos de geração distribuída e a incorporação da S-Gás. Referente à evolução negativa do EBITDA recorrente de 4 trimestres, embora as vendas de mercado de distribuição tenham avançado 2,3%, tivemos alguns reajustes negativos devido à indexação do IGPM, que naquele momento foi negativo, e aí impactou a margem. Além disso, o segmento de transmissão apresenta o QED de EBITDA, resultado da redução de receita e do aumento do PMSO, o que pressionou o resultado do período. Na distribuição de gás, também registramos um impacto negativo, com a redução de margem devido à menor demanda contratada ao longo do período e aumento do PMSO devido à reestruturação organizacional da S-Gás. Mesmo com esses desafios, conseguimos sustentar o crescimento do EBITDA do ano. Próximo slide. Ok. Nesse slide, eu gostaria de trazer destaque as operações que realizamos para a melhoria do perfil de endividamento do grupo. Em setembro do ano passado, realizamos um exchange offer, que envolveu a troca de debêntures institucionais do grupo, com vencimentos até 2026, por títulos mais longos, de 5 anos, no valor total de 1,4 bilhão. Realizamos também em dezembro a emissão de 2,1 bilhões de debêntures institucionais no prazo médio de 5,7 anos, que foram utilizados para o pré-pagamento de 1,6 bilhão de notas comerciais que venceriam em junho de 2025. A estratégia de gestão de endividamento permitiu alongar o perfil médio da dívida para 5,7 anos, um aumento de 1,9 ano em relação ao quarto trimestre de 23 e 0,7 ano a mais que é registrado em setembro de 24, reforçando aqui a solidez financeira da companhia. No gráfico da direita, exatamente, no gráfico da direita, nós temos aqui um indicador de dívida líquida por EBITDA. Eu inseri mais à direita um indicador pro forma, já excluindo o efeito extraordinário da contabilização dos saldos de crédito GD. E aí mostra uma certa estabilidade em relação ao terceiro trimestre de 2024. Próximo slide. As despesas com PMSO recorrente no consolidado tiveram um crescimento de 12,2%, já descontado aqui o efeito de 9 meses aí da PLR de 2023. Quando analisamos o histórico dessa linha, percebemos que o ano de 2023 foi um ano de ajuste em função das novas exigências regulatórias para a qualidade, principalmente no segmento de distribuição.
No entanto, ao analisarmos a trajetória dos custos gerenciáveis do segmento, a conclusão é que voltamos a ter uma evolução em linha com a inflação. No comparativo com o ano de 23, o PMSO recorrente do segmento de distribuição cresceu 5,2%. Próximo slide. Aqui trazemos um recorte do PMSO da distribuição de energia elétrica. Note que o nível de alta performance do consolidado é de 153%. Quando analisamos as distribuidoras de forma individual, o nosso desempenho é bem melhor que a média do setor. Nos últimos 10 anos, tivemos melhora nos indicadores de custos controlados na visão do custo por consumidor, volume de mercado e quilômetro de rede, conforme demonstrado aqui nesses slides. Esses resultados são fruto de uma gestão focada na otimização de custos e alocação de capital estratégico. Bem, nesse slide, apresentamos aqui o lucro líquido ajustado recorrente de 2024, atingiu 2 bilhões, aumento de 22,6% comparado com 23. Em termos sem ajuste, o lucro líquido atingiu 3,8 bilhões, incremento aí de 100%. Esse valor, obviamente, está impactado pelos índices não recorrentes que nós já mencionamos no início da apresentação. O grupo segue mantendo o payout próximo de 35% em função aqui da perspectiva do nível de investimento para os próximos ciclos. Então, o total declarado foi de 36,8% de payout e agora, em final de março, vamos pagar aqui R$ 1,9 por unit. Falando aqui de investimentos, fechamos o ano de 24 com 6,8 bilhões investidos, dos quais 5,7 bilhões no segmento de distribuição. Desse total, 42% impulsionado por novas cargas, que demonstra um mercado ainda aquecido e ávido por crescimento. Uma parte desses investimentos, cerca de 500 milhões, foram realizados com participação financeira de terceiro. Nesse gráfico também, nós incluímos aqui as projeções de investimentos que nós comunicamos ao mercado no mês passado. Bem, indo aqui para o segmento de distribuição, destacando aqui que nós estamos atentos aqui ao cronograma de renovação das concessões, por mais de 30 anos, tendo em vista que 4 das nossas distribuidoras terão seus contratos vencendo até 2031, que é a Energisa Mato Grosso, a Energisa Mato Grosso do Sul, Energisa Sergipe e Energisa Paraíba. O novo contrato aprovado pela ANEEL no mês passado abordou questões importantes para o setor, como diretrizes para modernização, resiliência e melhoria da qualidade, privilegiou o regime econômico do price cap, flexibilizando para modelos alternativos, resguarda a segurança jurídica, abriu caminho para o reconhecimento do investimento intraciclo e justo tratamento para as áreas de severa restrição operacional, entre outros aprimoramentos. Acreditamos que o processo da renovação das concessões continuará sendo conduzido de maneira eficiente e estratégica, provendo aqui a segurança jurídica, sempre com os nossos clientes no centro das decisões e discussões. Indo aqui mais específico sobre o segmento de distribuição, destaco aqui o crescimento do EBITDA recorrente, 6% de incremento, robustos investimentos aqui de 5,7 bilhões no segmento, cresceu 29,1% em relação a 23. Próximo slide. Aqui vamos falar um pouco do mercado, tá? E o consumo de energia avançou 7,6% em relação a 23, é a maior taxa em 12 anos, enquanto que a média brasileira foi de 5,3% de crescimento. Todos os segmentos avançaram acima da média, sobretudo o segmento residencial e industrial. Na Energisa, os clientes residenciais tiveram um aumento de consumo de 10,5%, é a maior taxa dos últimos 18 anos, enquanto que no país a alta foi de 7,1%. No segmento industrial, o crescimento anual do grupo foi de 9,2%, também
a maior taxa nos últimos 19 anos, e quase o dobro da taxa do Brasil, que foi de 4,8%. Alguns fatores foram decisivos para esse aumento de consumo em 24, entre eles elevadas temperaturas ao longo do período, com 73% dos dias de 2024 com registro de temperaturas acima da média. Aqui é interessante destacar o consumo de energia da Energisa em 24, considerando o mercado cativo livre, que correspondeu a 8% do consumo total do país. O ano de 24 foi o mais quente no planeta desde 1850, um marco preocupante que não podemos ignorar. Nos slides que vocês estão vendo, podemos observar uma linha de crescimento acentuada da temperatura global, um reflexo direto das mudanças climáticas causadas aqui pelo aquecimento global. Para nós, como do setor de energia, é fundamental trabalhar para ampliar a utilização de fontes de menor intensidade de carbono, como é o caso do gás natural, aliado às fontes renováveis, como o solar e o biometano. Nesse processo de transformação para uma matriz cada vez mais limpa, precisamos ainda garantir segurança energética para suportar o desenvolvimento do país. Nesse slide, agora vamos falar de perdas. A perda total anual desde a aquisição das distribuidoras Energisa Acre e Energisa Rondônia, há quase 7 anos. Tivemos uma redução de 1,2 ponto percentual em relação a 2018. O índice fechou em 12,35%. Esse desempenho positivo também é refletido nas distribuidoras Minas Gerais, Tocantins e Acre, que operam aqui abaixo das perdas regulatórias. O resultado foi impulsionado pelo nosso plano de combate às perdas. Foram investidos em 24, 450 milhões em ações de prevenção e recuperação de receita, incluindo 737 mil inspeções e 300 mil regularizações em 2024. O desempenho atestou, mais uma vez, a eficácia das estratégias de combate a perdas aplicadas em todas as nossas distribuidoras. Esses resultados refletem o compromisso da Energisa em melhorar a eficiência das suas operações com investimento em tecnologia e aprimoramento constante. É importante também destacar que no dia 11 de março agora, a ANEEL homologou os resultados da consulta pública 924, que trata do ajuste do cálculo das perdas não técnicas regulatórias frente à energia compensável da geração distribuída. E concordamos com os ajustes propostos e o reconhecimento tarifário sobre essa perda não técnica na energia compensada de GD. Vamos falar um pouco da inadimplência. No quarto trimestre, as distribuidoras, o total de inadimplência em relação ao faturamento foi de 1,3%, representou 0,3 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. As perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa cresceram 119 milhões no quarto trimestre de 24, em comparação ao quarto trimestre de 23, em parte aqui acompanhamento pelo aumento do faturamento, que teve um crescimento de 15% no período. Para mitigar o impacto de crescimento do faturamento no indicador, o Grupo Energisa aqui implementou diversas estratégias voltadas à redução da inadimplência, entre elas destaco aqui a adoção de soluções de crédito personalizadas, conforme o perfil dos clientes, o aumento de uso de ferramentas digitais para cobrança e pagamento, a priorização de ações de cobrança para otimizar a arrecadação e o acompanhamento jurídico das dívidas de grandes clientes. Também destaco aqui, nesse trimestre, que a taxa de arrecadação de 12 meses do Grupo Energisa alcançou 97,14%, que foi o melhor da história. Próximo slide. Em 2024, o Grupo Energisa seguiu com a estratégia sólida de investimentos, priorizando a alocação de recursos acima da depreciação regulatória. E isso resultou em uma base de remuneração que atingiu aqui 23 bilhões em dezembro. Esse reforço
contínuo de investimento nos permite manter a excelência operacional e garantir a robustez das nossas operações. No que diz respeito aos indicadores de DEC e FEC, as distribuidoras mantiveram um desempenho consistente no quarto trimestre, superando aqui os limites regulatórios global em todas as concessões. Mesmo com o aumento aqui dos eventos climáticos severos no último ano, conseguimos aqui reduzir as interrupções e garantir a entrega de energia de qualidade a todos os nossos clientes. Vamos falar agora do segmento de transmissão. Destaco aqui os avanços no trimestre. Em 21 de dezembro, concluímos a energização da subestação Balbina, que faz parte da concessão da Energias Amazonas. Dessa forma, nós atingimos aqui 50% da RAP, de 86,3 milhões, e antecipando aqui de forma significativa o cronograma regulatório que previa apenas 33,67% da RAP até o final de dezembro de 24. As demais funções de transmissão desse empreendimento seguem em construção, com expectativa de antecipação, respaldada aqui pelo nosso histórico de eficiência e execução. Além disso, em 23 de dezembro, energizamos integralmente a Energisa Amapá. Foram 9 meses antes do prazo regulatório, investimento aproximado de 155 milhões, e vai contribuir com uma RAP de 13,6 milhões. O próximo. Nessa tela aqui apresentamos nosso portfólio de ativos de transmissão. Contamos atualmente com 13 concessões, total de 921,6 milhões de RAP e 41 milhões de receita proveniente de fibra ótica. Temos 3 concessões e concessões, aliás, seguem rigorosamente dentro do cronograma. No caminho aqui do crescimento, eu destaco aqui que em 2020 iniciamos aqui com apenas 2 concessões, 95,6 milhões de RAP, e até 2030 todas as concessões vão estar funcionando. A RAP dos projetos chegará aqui a 962,7 milhões. Isso aqui mostra o compromisso do Grupo Energisa com expansão sustentável e entrega de resultados sólidos e consistentes para os próximos anos, com ativos que entregam excelente proposta de valor. Agora, passando para os destaques, o EBITDA regulatório registrou uma redução de 13,3% no trimestre, reflexo aqui da combinação da queda de receita e aumento de despesas de PMSO. A diminuição da receita foi impactada por receita proveniente de encargos rescisórios, efeito de parcela de ajuste, maior eficiência de parcela variável. Já o aumento de despesas do PMSO foi impulsionado principalmente pelas despesas ambientais, como reposição florestal, embora esse impacto tenha sido parcialmente compensado com a otimização das atividades OIM. Em 2024, o grupo iniciou a primarização dos serviços de OIM de transmissão, permitindo que, a partir de 25, operemos com um OIM próprio, que vai gerar resultados mais eficientes e focados aqui no segmento. Vamos agora apresentar os resultados da Reenergisa. Em 24, a comercializadora atingiu um EBITDA recorrente de 14,8 milhões, um crescimento de 76% em relação ao ano anterior. Esse avanço reflete a forte expansão do volume de vendas para consumidor livre, alcançou 8.368 gigawatts, um aumento de 96,3% frente a 2023. Na geração distribuída, seguimos aqui ampliando nosso portfólio, encerramos com 441 megawatt-pico, um aumento de 90 megawatt-pico no ano. Atualmente temos 117 usinas fotovoltaicas. E estamos presentes aqui em 9 estados. Essa expansão teve um impacto direto nos resultados, né, do segmento. O EBITDA do segmento foi de 188 milhões e receita líquida de 380 milhões no fechamento de 24, crescimentos de 134% e 43%, respectivamente. E aí, nesse
Vamos agora para aqui para falar sobre a S Gás, né? Nosso segmento de gás. Com a aquisição de 51% da Norgás, é a Rode que detém as participações na distribuição de gás em diversos estados do Nordeste, a Energisa passou a consolidar os resultados de negócios do setor de gás através de uma holding, que chama EDG, Energisa Distribuição de Gás. Esse processo inclui ainda a integração com a S Gás, que é a distribuidora que é localizada no Espírito Santo, e da GRIC, que é a unidade de biosoluções voltada para o desenvolvimento de negócios relacionados a biogás, biometano e biofertilizante. Nesse slide apresentamos os indicadores econômicos financeiros aqui do segmento de distribuição de gás. O volume total alcançou 199,9 milhões de metros cúbicos, com aumento de 17,9% em relação ao mesmo período anterior, impulsionado aqui em grande parte aqui pela geração de usinas termoelétricas no período. Além disso, a nossa expansão de infraestrutura de rede, passamos de 557 quilômetros no quarto TRI de 23 para 591 quilômetros no mesmo período aqui de 24, o que reforça aqui a nossa capacidade de atendimento e ampliando nosso acesso a gás natural. O número de clientes atendidos também cresceu, passou de 83,3 mil clientes para 84,8 mil usuários. Destacando também o aumento dos investimentos, totalizaram 46,8 milhões no período. Esse montante representa um crescimento de 90,2% em relação ao quarto trimestre de 23. Próximo slide. Dando aqui a continuidade à nossa estratégia de expansão, anunciamos em novembro, 6 de novembro, a aquisição da Norgás. Com essa aquisição, passamos a considerar os resultados da Infragás no resultado da Energisa através de equivalência patrimonial. Para fins de representatividade, apresentamos aqui os resultados, os números combinados de 100% das distribuidoras de gás da Norgás, né? Foi registrado o EBITDA combinado de 322 milhões, lucro combinado de 249,5 milhões e investimento de 220,5 milhões. Esse resultado aqui reforça o impacto positivo que a integração da Norgás poderá ter nas nossas operações do segmento e fortalece a nossa posição no setor. Com poucos meses de atuação nessa empresa, já estamos estreitando nossas relações aqui com a parceira Mitsui e os governos estaduais, visando replicar o sucesso do case da S Gás e fazer a mesma coisa para cada distribuidora da Norgás, garantindo aqui maior eficiência operacional, crescimento sustentável e, obviamente, o desenvolvimento dos estados. Eu finalizo aqui os destaques do trimestre e estamos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, por favor. Para não vir aqui, tá. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que as façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Lembrando, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão de dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Luísa, analista sell-side do Itaú BBA. Luísa, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Luísa, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada pelas perguntas. A minha dúvida é referente às provisões no segmento de distribuição referentes à GD, como vocês comentaram, né? Então, vocês começaram a reconhecer nesse trio o efeito negativo referente ao saldo acumulado de energia não compensada e a baixa de créditos na GD, mas vocês consideraram toda a provisão, né, de 430 milhões como one-off. Mas eu queria entender exatamente quanto que foi relacionado, quanto de efeito foi relacionado a trimestres anteriores e quanto que foi específico desse TRI. Não sei se vocês têm essa separação, porque imagino que parte dessas provisões seja recorrente. Então, se vocês puderem, enfim, explicar um pouquinho melhor como é que foi feita essa contabilidade, o que a gente pode esperar de impacto mais normalizado daqui para frente, ajudaria bastante. Obrigada. Luísa, boa tarde. Sobre essa divisão que você solicitou aqui da GD, a gente não tem essa divisão aqui para demonstrar, tá? Isso aqui trata-se das discussões sobre todos os aspectos aqui, a melhor estimativa da administração sobre essa questão de saldo, tá? E ele compõe os efeitos positivos e negativos, né? Então, a gente não tem essa divisão aqui para demonstrar, tá? Entre períodos aqui. Mas grande parte é saldo, tá? Anterior. Tá certo, obrigada. Eu queria complementar a resposta, Luísa. Você fala sobre a questão da recorrência, né? Na realidade, ou seja, isso dependeria, inclusive foi feito nessa provisão um estudo da formação do saldo e do uso do saldo. A tendência no futuro é que isso se equilibre, ou seja, no início que a gente está com uma rampa, você tem uma formação maior do que o uso e depois isso vai equilibrar, isso praticamente zera. Só que agora, no dia 11 de março, a ANEEL regulamentou a utilização desse saldo formado nos últimos 12 meses para modicidade tarifária. Algo que estava previsto na lei, mas assim, uma utilização daquele saldo que não utilizado em 5 anos. A ANEEL modificou um pouco o entendimento, mas assim, nós vamos devolver para a modicidade já, e na hora que houver o inverso, que a distribuidora tem que devolver essa energia para o consumidor, caso ele tenha direito ainda dentro do prazo de 5 anos, isso também se reflete no processo tarifário. Então, isso foi feito lá na questão do balanço energético da distribuidora. Com isso, não há mais o que se falar em provisionamento futuro, porque isso já vai estar automático no processo tarifário a partir agora de abril, no nosso caso, tá? Isso vale para todos os reajustes agora de 25 em diante. Todo ano vai ter isso. Com relação ao passado, que foi isso que nós provisionamos, que é a melhor estimativa da companhia até 31 de dezembro de 2024, a ANEEL ainda vai regulamentar. Isso ela deixou claro. Então, ela vai agora se debruçar sobre o passado, ela regulamentou daqui para frente. Então, esse valor que já foi provisionado
pode sim vir a sofrer alguns ajustes, para mais ou para menos, em função dessa regulamentação que virá. Tá claro, obrigada. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Daniel Travitsky. Daniel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Daniel, pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aqui de fazer pergunta. Primeiro eu queria fazer um follow-up aqui na pergunta anterior. Vocês comentaram que não tem mais que fazer provisionamento futuro, né? E se eu entendi corretamente, né, esses efeitos desse provisionamento que foi feito na distribuição já vão estar refletidos aí nos próximos processos tarifários, né, de acordo com a regulamentação da ANEEL. Aqui só para entender qual é o efeito prático disso nos processos tarifários futuros, e aí, enfim, para a gente conseguir entender aqui em termos de modelagem que a gente poderia considerar, tá? Essa é a primeira pergunta. E aí uma segunda pergunta, tá, com relação a esse lucro, né, grande que vocês tiveram e a distribuição de dividendo que vocês anunciaram aqui, com base no lucro dos 9 meses, aqui também para entender um pouco a dinâmica que vocês imaginam para frente aqui em termos de distribuição de dividendos. A gente poderia, né, olhar para essa distribuição como talvez uma sinalização de aumentos de distribuição ou distribuições mais frequentes. Como que vocês planejam aqui para frente? Obrigado. O Daniel, boa tarde. Eu vou iniciar pela a segunda pergunta, o Fernando vai completar a primeira, tá? Sobre o payout, a gente segue o estatuto da companhia, né, que fala de 35% mínimo, né? Então, a gente fez um arredondamento para cima, tá? Então, ficou 36,8%. Se você olhar o nosso histórico dos últimos anos, está muito próximo disso, né? Então, a intenção é permanecer com essa política de payout, vamos dizer, próximo do mínimo, tá? Estatutário. Temos investimentos robustos aqui a serem realizados na companhia, né? Então, não estamos prevendo distribuições muito maiores, não, tá? Por enquanto. Mas, obviamente, a gente sempre fica de olho na remuneração do acionista, mas a intenção, por enquanto, seria essa aí, tá? E a periodicidade continuará semestral, como já é praticado aqui há vários anos aqui pela companhia, tá? Fernando, você pode responder a outra? Sim, bom dia, Daniel. Você pergunta sobre assim, qual o efeito prático agora nos reajustes, né? Esse é um ajuste que se dá ali quando a ANEEL calcula quanto que nós precisamos de dinheiro para comprar energia. Aí ela considera que essa energia vinda, injetada pela GD e não compensada, ela compõe agora o meu balanço energético. Portanto, eu vou precisar de menos recursos para comprar energia. Então, o efeito prático, assim, não tem nenhum efeito sobre o resultado da companhia e tem uma redução de tarifa para o consumidor. Então, esse é o efeito prático que a gente percebe agora a partir dos reajustes. Perfeito, pessoal, obrigado. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela.
Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Guilherme Lima, do Santander. Guilherme, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal. Eu tinha mandado uma pergunta aqui de créditos de GD também, mas acho que vocês já abordaram bem. Então, eu só queria pegar a perspectiva de vocês sobre o novo contrato de, de distribuição. Se vocês entendem ainda se aquela questão das multas pode ser ainda a principal divergência. Se puderem dar um pouquinho de perspectiva do que vocês acharam da versão final do contrato. E em relação a uma potencial mudança de flexibilidade de regulação, quando é que isso poderia começar a ser discutido de fato e implementado pelo regulador nos diversos temas que o regulador já sugeriu de implementar ao longo do tempo, como mudança de price cap para revenue cap, se vocês puderem discutir um pouquinho o novo contrato. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Obrigado aí pela pergunta. Eu estava esperando mesmo. Mas assim, conforme assim, até prometido, né, pelo ministro, e principalmente depois daqueles eventos climáticos, né, lá em São Paulo, o contrato veio mais duro. A gente já esperava isso. É um contrato que está assim, privilegiando a modernização das redes, mais investimento, as distribuidoras vão ter que estar mais atentas à qualidade do serviço. A contrapartida disso, assim, também coisas boas, né? Ou seja, a contrapartida disso é a questão do reconhecimento intraciclo do investimento, que também está lá, também o reconhecimento de áreas onde a distribuidora, o próprio Estado não consegue entrar, que dirá a distribuidora. Então, o reconhecimento de perdas, o tratamento de perdas vai ser diferente. Então, eu diria que são assim, os principais avanços, um contrato mais rigoroso, mas que, ao mesmo tempo, promove modernização, melhoria de qualidade. Esses dois pontos, tanto do intraciclo como das áreas com severas restrições operativas, nós, por intermédio da ABRAD, solicitamos ao Ministério que fosse sinalizado, né, uma data para que isso comece a valer. Do jeito que saiu da ANEEL, está lá, está reconhecido, mas não tem ali um compromisso de quando isso vai acontecer. É lógico que a gente vai trabalhar aí no plano da regulação para que aconteça o mais rápido possível. É lógico que tem um período de regulamentação para isso, de estudos e de regulamentação, mas assim, a gente acredita que vai sair o mais rápido possível, mesmo que não haja nenhuma mudança. Então, a versão que está posta, na nossa avaliação, está boa, foi aquele avanço possível dentro desse contexto. Você perguntou também sobre a questão da multa que a ANEEL endereçou, o ministro deu uma declaração recente, não é uma questão política, é uma questão jurídica, ele encaminhou para a AGU, a nosso entendimento, até baseado no parecer da própria AGU, né, enquanto Procuradoria da ANEEL, não caberia essa exigência, e então a gente entende que isso não deve prosperar. E estamos prontos, então, para assinar esse novo contrato e seguir em frente aí por mais 30 anos. Tá ótimo. Obrigado, Fernando. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Lembrando, para que possam fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica,
Seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Luísa, do Itaú BBA. Luísa, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Luísa, pode prosseguir, por favor? Obrigada de novo. Eu tenho, na verdade, uma segunda pergunta que é referente à mudança regulatória, que vocês até mencionaram, né, no que diz respeito ao cálculo das perdas não técnicas, fazendo agora o ajuste de GD, né? Então, eu queria entender se vocês já fizeram um assessment mais detalhado e conseguem compartilhar com a gente o impacto que isso potencialmente poderia ter para as concessões de Energisa, e se tem algum ponto dessa consulta pública que ainda precisaria ser aprimorado na visão de vocês, ou que deixou de ser endereçado nessa nota técnica final. Obrigada. Oi, Luísa. Esse, na realidade, é um pleito antigo nosso, que ficou mais forte nos eventos de tarifários lá de 2023. E naquela época a gente conseguiu um ajuste no cálculo da perda técnica, mas restou do cálculo da perda não técnica, né? Como você sabe, a ANEEL calcula lá um percentual fixo, um percentual, e aplicava sobre o mercado faturado da baixa tensão. Ora, o mercado faturado da baixa tensão tem ali uma parcela que é não faturada, porque é compensada, né? A gente queria que isso fosse considerado também, que é a energia que está transitando ali na rede. E a ANEEL demorou bastante, né, com essa consulta pública e finalmente agora ela concluiu e aplica-se daqui para frente. Então você pergunta, tem alguma coisa que precisa complementar? Sim, ok, vamos aplicar daqui para frente, acho que já vai ser bom. Já respondendo, não tenho ainda um cálculo exato do impacto, a gente está observando nesses reajustes agora, estamos nos preparando para os nossos em abril, mas ainda não temos esse número para compartilhar com vocês. Mas, assim, vamos ainda pleitear que isso retroaja pelo menos até 2023, que foi quando a gente fez o pleito. E, inclusive, quando nós fizemos isso, me lembro de uma discussão, a diretora Agnes, ela dizia, não, isso não estamos preparados para discutir agora, mas lá adiante a gente pode retroagir. Ela falou isso na reunião. E nós, assim, vamos ter esse pleito. E como a ANEEL, como eu falei, ela também vai olhar a questão do saldo de GD para trás, junto a gente vai pedir essa questão da compensação da perda não técnica para trás. Porque desde aquela época a gente sabia que era um erro matemático que a ANEEL vinha cometendo. E ela reconheceu isso agora. Tá claro, obrigada. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Encerramos a videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.